Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês dois exemplos que envolvem tabelas e gráficos. Meu primeiro exemplo, nós temos uma pesquisa eleitoral estudou a intenção de votos dos candidatos A, B e C, obtendo os resultados apresentados na tabela. Coloque V verdadeiro ou F falso nas afirmativas. Observe que à minha direita eu tenho uma tabela. Essa tabela tem duas colunas. Uma coluna é a coluna dos candidatos e a segunda coluna é a coluna das intenções de votos. A coluna dos candidatos, nós temos do candidato A até o candidato C e dos indecisos. Na intenção de votos, essa numeração ela representa a quantidade, de intenção de votos de cada um desses candidatos e dos indecisos. Na minha primeira afirmativa, diz: o candidato B pode se considerar eleito. Bem, analisando a tabela, o candidato B ele possui 1.620 intenção de votos. Analisando toda a tabela, todos os demais candidatos e os indecisos, a gente observa que o candidato B ele possui a maior intenção de voto. Mas possuir a maior intenção de voto quer dizer que ele pode se considerar eleito? Não, porque isso aqui é apenas uma intenção de voto. Ele só é considerado eleito quando finaliza toda a eleição. Então, a alternativa falsa. A segunda afirmativa. O número de pessoas consultadas foi de 5.400. Para saber o número de pessoas consultadas, nós precisamos de somar todas essas intenções de voto, porque cada uma dessas intenções de voto representa uma pessoa que foi consultada. Então, eu tenho que somar 1.400 mais 1.620 mais 880 mais 1.500. Fazendo toda essa soma, dá exatamente 5.400. Portanto, a alternativa é verdadeira. Terceira e afirmativa. O candidato B possui 30% das intenções de voto. Como que eu vou saber que realmente o candidato B possui 30% das intenções de voto? Eu vou fazer esse cálculo a partir de uma regrinha de 3, aproveitando aí o que nós já calculamos. 5.400, ele não representa o total de pessoas que foram consultadas? Então, 5.400, ele representa para mim 100%, certo? Eu quero saber quantos por cento equivale aí o candidato B, as intenções de voto do candidato B, que foi de 1.620. Multiplicando o cruzado, nós temos 5.400x igual a 162.000. Multipliquei cruzado. Isolando aí a variável x, nós temos 30%. Então, eu vou pegar aí vou pegar 162.000 e vou dividir por 5.400. E eu vou conseguir chegar exatamente nos 30%. Portanto, a alternativa é verdadeira. Transportando as duas últimas afirmativas e a tabela para dar continuidade a essas análises, vamos lá. Se o candidato C obtiver 70% dos votos dos indecisos e o restante dos indecisos optarem pelo candidato A, o candidato C assume a liderança. Vamos verificar? Diz: se o candidato C obtiver 70% dos votos dos indecisos. Mas quanto que vale esse 70% dos votos dos indecisos? Olhando para a tabela, nós sabemos que os indecisos ele possui 1.500 votos. Precisamos calcular 70% desses 1.500 intenção de votos. Regrinha de 3, 1.500 ele equivale a 100%. 70% x multiplicando cruzado, nós temos que 100x é igual a 105.000. Isolando a variável x, passando 100 dividindo, nós chegamos à conclusão que 70% equivale a 1.050 intenção de votos. Bem, lendo mais uma vez a afirmativa, se o candidato C obtiver 70% dos votos dos indecisos, nós descobrimos a quantidade que equivale a esses 70% dos votos dos indecisos. Agora, nós precisamos saber com quantas intenções de voto o candidato C ficará.
O candidato C, ele já tem 880 intenção de votos. Ele vai ganhar mais 70% dos indecisos, que equivale a 1.050. Portanto, nós precisamos somar essas duas quantidades. Então, o candidato C, ele já tem 880, vai ganhar mais 1.050. Candidato C ficará com 1.930 intenções de votos. Guardo esse valor. Continuando a leitura aí da afirmativa, e o restante dos indecisos optarem pelo candidato A. Quanto que vale o restante dos indecisos? O total dos indecisos é 1.500. 70% equivale a 1.050. Então, o que vai sobrar se a gente tirar esse 70%? Vou pegar então aí 1.500 menos o 1.050. 1.500 menos 1.050 é igual a 450. 450 é o restante dos votos dos indecisos. Quem que vai receber essa quantidade de votos? O candidato A. Está falando na afirmativa. O candidato A, ele já possui 1.400 votos. Ele vai ganhar mais 450. Então, somando 1.400 mais 450, o candidato A terá 1.850 intenções de votos. Aí, finalizando aí a afirmativa, ele diz que o candidato C assume a liderança se tudo isso aí acontecer. O candidato C, ele vai ter 1.930 intenções de votos. Ele assumirá a liderança? Sim, né? Porque será a maior quantidade, será a maior intenção de votos. Portanto, a afirmativa ela é verdadeira. E a última afirmativa diz: o candidato A ainda tem chance de vencer as eleições? Pessoal, todos os candidatos têm a mesma chance de vencer as eleições. Portanto, a alternativa também é verdadeira. Meu segundo exemplo, nós temos: a tabela a seguir representa a produção de 6 meses de uma montadora de carros esportivos. Construa um gráfico de segmentos que representa essa tabela. Observe que a tabela ela tem duas colunas. A primeira coluna representa aí os meses, que vai de julho até dezembro, e a segunda coluna representa a produção. Como que eu vou desenhar esse gráfico? Primeiro, eu vou dispor aí de dois eixos, o eixo na horizontal e o eixo na vertical. O eixo na horizontal ele vai representar os meus meses, que são julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A minha meu eixo na vertical, ele representa a produção. Eu vou graduar essa produção da seguinte maneira: 100, 200, 300, 400 e 500. Observe que eu estou graduando de 100 em 100. Olhando para a minha tabela, no mês de julho, a produção foi de 70. 70 é o número que fica abaixo de 100, ele é menor que 100. Então, eu faço a minha marcação abaixo de 100. Agosto, a minha produção foi de 180. 180 é um número menor que 200. Então, a minha produção é uma quantidade que vai ficar abaixo de 200. Observe 180 aí. Setembro foi exatamente 250. 250, ele é um número que fica entre 200 e 300, exatamente na metade. Então, eu faço a minha marcação. No mês de outubro, a minha produção foi de 300. Então, quer dizer que em outubro eu vou marcar exatamente em cima do 300. Em novembro, a minha produção foi de 440. 440 ele é um número que está entre 400 e 500. E ele é um pouco abaixo da metade. Portanto, essa é a minha marcação, um pouquinho abaixo da metade aí. A metade seria 450. E dezembro, a minha produção foi de 100. Então, em dezembro, minha produção será exatamente em cima do 100. Depois que eu faço todas essas marcações, ligo todos esses pontos, eu vou traçar a linha que passa por cada encontro desse. Então, tá aqui a linha, o segmento, o nosso gráfico de segmentos, certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.